O Estúdio News de hoje vai falar sobre os brasileiros que vivem ou que planejam morar no exterior. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo Jorge Botrel, sócio da JBJ Partners, empresa especializada em empreendedorismo, consultoria de negócios e expatriação para os Estados Unidos. Também vai falar com a gente Stefano Dedini, diretor da Michael Page, e Mariana Reicher, publicitária que trabalha nos Estados Unidos. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar dando meu olá. Primeiro ao Stefano. Stefano, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Eu queria começar com um questionamento, porque a gente acompanha no noticiário que muitos brasileiros estão aproveitando justamente esse momento para ir para o exterior, com medo justamente dessa nova variante, do fechamento de fronteiras. E aí eu vou pegar esse gancho para te perguntar, os brasileiros começaram a buscar mais o exterior para ter uma vida? Qual que é a sua percepção? Gustavo, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um tema super relevante para a gente falar nesse novo mundo aí durante a pandemia, né? Sim, essa tendência vem acontecendo. A gente sentiu, se a gente olhar desse ano para o ano passado, um aumento de 20% aí, né, na procura de posições fora do Brasil, né? Isso tem alguns fatores importantes, né? Obviamente, essa facilidade hoje do home office, né? Então, hoje as empresas estão muito mais preparadas para ter uma rotina de home office, etc. O câmbio, o dólar e o euro são muito favoráveis em relação ao real também durante esse período, e a gente tem um apagão, né, de mão de obra disponível fora do Brasil, né? Então, tudo isso transformou aí as posições fora do Brasil muito atrativas, né? Então, é natural aí que o executivo que tem uma boa formação, que tem uma boa experiência, se sinta atraído para fazer esse tipo de movimento também. Obrigado, Stefano. Eu quero passar a bola agora para o Jorge, porque o Jorge trabalha numa área que é justamente, ou num país que justamente é um dos principais alvos dos brasileiros, Estados Unidos. Jorge, você tem percebido também uma tentativa maior de brasileiros buscarem uma nova vida nos Estados Unidos? Isso sempre foi uma tendência, né, se a gente olhar na história recente. Sim, tudo bem. Muito obrigado pelo convite também. É um prazer aqui estar com vocês. Sem dúvida nenhuma, os últimos anos foram de um aumento radical, né, na procura por brasileiros procurando morar fora do país. O ano passado, mesmo com a pandemia, foi o recorde de volume de emissão de green cards para brasileiros por habilidades extraordinárias, ou seja, brasileiros que têm um perfil qualificado, extremamente qualificado, ou seja, buscando uma vida definitiva nos Estados Unidos. Então, a resposta é sim, né? Ou seja, a procura está cada vez maior pelas pessoas buscando morar fora do país e construir a carreira fora do Brasil. Por último, mas não menos importante, eu quero também dar meu olá para a Mariana. Mariana, obrigado pela participação aqui conosco. Mariana, você é o exemplo de uma brasileira que foi morar e já passou por vários países, se não me engano, né? Como é que tem sido essa vida, ou como foi esse desafio? Porque não deixa de ser um desafio, né? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês. É um desafio, eu já passei por 5 países e sempre é difícil você chegar, as pessoas têm essa ilusão de que você vai para fora e a vida vai ser melhor. Tem sempre as dificuldades e as coisas boas. O que a gente tem que fazer é colocar na balança, né, as necessidades, as nossas necessidades atuais, as necessidades da nossa família, e o que a gente quer, o que a gente está buscando naquele momento. Então, tem os prós e tem os contras. A gente não pode pensar que a vida lá fora, a grama do vizinho é mais verde, porque nem sempre é. Mas a gente tem, sim, vantagens e desvantagens morando fora, aprendendo outras culturas, novas línguas. E acho que é isso que, quando a gente vai para fora, a gente busca também, essas novas oportunidades. Claro. Stefano, a Mariana falou sobre as dificuldades, os prós e os contras. Para começar, o brasileiro que está indo para fora, o executivo, ou alguém que está buscando justamente uma posição fora do país, ele tem noção dos desafios que ele vai enfrentar? Cito o mercado de trabalho é muito diferente, a forma de trabalhar em outros países tem suas peculiaridades? Com certeza, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem um cenário muito diferente no Brasil do que a gente tem, por exemplo, em países desenvolvidos, né? Como na Europa, como nos Estados Unidos. Então, a própria velocidade com que essas estruturas elas caminham, ela é um pouco diferente.
Além do que, nesses países, né, você tem muito aquela figura do headquarter, né, do quartel-general da empresa, né, onde você tem muitas vezes o impacto global dentro daquela corporação que está posicionada ali no mundo como um todo. Muitas vezes aqui no Brasil você tem um impacto talvez regional ou aqui no Brasil, e isso muda muito o estilo das funções, né, isso falando do aspecto técnico, né. Quando a gente olha do aspecto comportamental, a gente tem uma diferença cultural, a gente tem uma mudança de tratativa, de forma de comunicação, porque no final do dia, falar um idioma é uma coisa, se expressar naquele idioma é uma coisa completamente diferente, né? Então, se fazer entender e se fazer entender corretamente é sempre um desafio. Né? Então, entender a cultura daquela empresa, entender a cultura daquele país, entender a cultura daquela cidade, tudo isso, assim, eu te diria que é uma bombinha relógio que, se não muito bem organizada, né, pode causar algum tipo de dificuldade, sim. Jorge, quero passar para você, porque você auxilia muitos brasileiros que querem criar um negócio, montar um negócio, que é muito mais fácil hoje nos Estados Unidos, que a gente tem toda a nossa burocracia aqui no Brasil. Qual é a diferença de alguém que busca uma posição para alguém que busca criar um negócio? Quais são as diferenças para você? Acho que do ponto de vista, né, comparativo, quando você está abrindo um negócio, você tem que esquecer um pouquinho as suas raízes, né, o que você aprendeu no Brasil, né? Acho que o clássico exemplo é nem tudo que você gosta no teu país de origem vai dar certo, né? Não é porque deu certo no Brasil que vai dar certo num outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então o futebol americano se joga com as mãos, né? O futebol brasileiro se joga com os pés, né? É o clássico exemplo. A pizza brasileira, os brasileiros acham que é a melhor do mundo. O americano gosta de outro tipo de pizza, né? E para eles a pizza brasileira é legal, mas não é a pizza americana, né? Então, eu acho que para quem está empreendendo, a primeira coisa é deixar para trás os estereótipos, né, daquilo que ele construiu como verdades no mercado brasileiro e buscar aprender e conhecer um pouco mais da cultura de negócio local e as necessidades comportamentais locais. Já para quem está buscando uma posição, né, existe a questão de o que você tem de positivo que o Brasil constrói na sua personalidade, na sua carreira, né? Por exemplo, a resiliência. O profissional brasileiro é muito conhecido pela sua capacidade de se adaptar a situações inesperadas. Buscar esses pontos fortes, né, que foram forjados pelo ambiente brasileiro, e explorar isso como positivamente dentro das empresas americanas. Então, existem coisas boas também para quem está buscando um emprego nos Estados Unidos. Claro. Mariana, eu quero passar a bola para você agora. Primeiro, para questionar justamente, você sente diferença, você sentiu muita diferença na forma como se trabalha fora do país, ou seja, o ambiente até de trabalho do ambiente brasileiro, são muitas diferenças? Isso é uma barreira? Aqui no Brasil a gente é mais adepto a ter presença na vida do colega de trabalho, saber de detalhes, conversar mais. No exterior as pessoas são mais frias, não são mais frias? Você sentiu alguma diferença quanto a isso? Tem, com certeza, Gustavo, muita diferença. Eu acho que a gente tem, como o Jorge falou, esses estereótipos culturais, né? E a gente tem, quando chega num país novo, a gente tem que entender como é que essa cultura funciona e como é que a gente pode adaptar. Eu acho que a gente não tem que se anular, né? A gente tem que trazer o nosso temperinho brasileiro, porque as pessoas gostam, é muito bem visto aqui fora. Mas o estrangeiro, sim, ele é mais contido. O seu colega de trabalho é seu colega de trabalho. É muito difícil, né, você virar amigo do seu colega de trabalho. Mas eles são extremamente amáveis, extremamente respeitosos. Uma das coisas que eu me lembro que me marcou muito quando eu mudei para os Estados Unidos, eles adoram fazer o famoso working lunch, ou seja, eles não param para comer que nem a gente para no Brasil, come, bate papo, né? A gente socializa. Aqui não, aqui eles são extremamente focados. Então a gente tem uma reunião, vamos fazer na hora do almoço, e acabou a reunião, tá meio-dia, uma hora acabou, a pessoa tá falando, a outra pessoa fala, você me desculpa, eu preciso levantar que eu tenho uma próxima reunião. Eles são muito mais pragmáticos. E isso é uma coisa que me marcou muito quando eu comecei. Hoje eu já me acostumei, mas no começo, para mim, aquilo era uma coisa
mas é uma coisa muito diferente, porque a gente brasileiro, nós somos muito comunicativos, muito amáveis, e isso a gente sente aqui a diferença, mas eles gostam do nosso jeito aqui também. Mas, Mariana, você acha que é justamente esse um dos principais desafios? Porque muitos brasileiros, às vezes, vão ou sozinho ou acabaram de se casar e estão indo junto com o parceiro, com a parceira, e sentem falta justamente de ter amigos ou novos amigos, e esse é uma dificuldadezinha que surge em conhecer gente, em pessoas estarem dispostas a se abrirem, terem uma amizade? Eu acho que sim, eu acho que a gente sente muita falta desse fator humano, né. Como o Stefano falou, quando você muda para um país novo, ou até para uma nova cidade, você tem que descobrir aonde você compra remédio, que farmácia, qual remédio você compra, que médico que eu vou, que tipo de você tem filho, que tipo de leite você vai dar. São coisas muito básicas, mas que no dia a dia elas impactam, né, elas criam uma dificuldade, uma barreira e é uma coisa pequenininha, mas várias coisas pequenas elas acabam ficando uma coisa grande. Então, acho que se você tiver referências, se você consegue fazer amigos, isso fica muito mais fácil. E a gente tem sim amigos estrangeiros, mas eu te falo que a maioria dos nossos amigos a gente acaba se juntando à nossa comunidade brasileira aqui fora, porque está todo mundo no mesmo barco, sem família, né, disposto a querer fazer essas amizades. Então, a gente acaba se juntando à nossa comunidade, que é sempre muito receptiva. Mas tem sim os americanos que são muito receptivos e que nos abraçam e nos acolhem também. Claro. Stefano e Jorge, eu queria fazer uma pergunta rapidinho, a gente tem que ir para o intervalo, mas eu queria entender, a gente falou dos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, Stefano, quais são os principais países que os brasileiros têm buscado, ou até que esses países têm buscado os brasileiros? Eu diria que o brasileiro, ele natural, pela própria questão da língua, né? Portugal, aí o Jorge pode falar bem, é um destino bastante procurado. Né? Eu acho que assim, na verdade, o brasileiro ele sempre busca um pouco do que a própria Mariana comentou, né? Que é aonde ele pode encontrar uma comunidade onde ele consiga se adaptar mais rápido, né? Então o brasileiro ele costuma buscar esses núcleos, né? De país onde a gente tem bastante população. Então, exemplos, eu acho que assim, Paris é uma cidade que recebe muito brasileiro, Londres é uma cidade que recebe muito brasileiro, Portugal, Espanha, Madrid, Barcelona, acho que todos esses países tem procurado bastante executivos brasileiros por ter uma comunidade que abraça, né, esses executivos aí, e até por serem cidades cosmopolitas, né? Até criando um adendo na fala da Mariana, muitas das vezes eu vejo o relato de alguns expatriados, né? Que os amigos não necessariamente são só brasileiros, mas muitas das vezes são outros expatriados, porque tá todo mundo ali no mesmo barco, tá todo mundo querendo construir relações, né? Então, é diferente daquela pessoa que a terra natal é ali, que tem uma rede de amigos, que tem uma rede de família e que não vai mudar o dia a dia dele, né? Mas todas essas pessoas que estão dedicadas, né, a construir uma rede de relacionamento, elas acabam se conectando de forma mais efetiva, né? Vou passar para o Jorge, por favor, se você quiser completar, Jorge. Eu vou só confirmar o que o Stefano acabou de dizer, né? Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é o principal polo de atração de brasileiros, né? Acho que pela característica de economia, lifestyle, né? Estilo de vida, eu acho que é o que mais atrai, é o país que mais atrai os brasileiros. Portugal tem tido uma crescente muito grande, por conta da facilidade da língua, facilidade de obtenção de visto, né? Baixo custo para investimento, para poder obter um visto, mesmo para quem não tem nenhum laço com Portugal, né? Então, tem facilidades para se conseguir uma permissão de residência e a facilidade da língua, né? Logicamente, a facilidade da língua ajuda demais para quem está pensando em ir para Portugal. Então, acho que os dois principais nesse momento que eu destacaria são Portugal e Estados Unidos mesmo. Agora a gente vai fazer uma breve pausa aqui nessa conversa bem bacana, mas daqui a pouco a gente volta para falar muito mais sobre os prós, sobre os contras, sobre as dificuldades em buscar uma posição fora do país. O Estúdio News volta já já, não sai daí.
O Estúdio News está de volta para falar sobre os brasileiros que vivem no exterior ou que desejam ir. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Jorge Botrel, sócio da JBJ, Stefano Dedini, diretor da Michael Page, e Mariana Reicher, publicitária que trabalha nos Estados Unidos. Gente, eu queria trazer um tema agora. Se não me engano, o Stefano falou no início da nossa conversa sobre um movimento de se trabalhar em qualquer lugar do mundo, de uma maneira remota, que muitos chamam de Anywhere Office. O que significa esse novo modelo de trabalho que foi aberto aí, principalmente por causa da pandemia, hein, Stefano? Eu acho que é excelente pergunta, Gustavo, porque assim, existe uma diferença grande do que a gente fala de home office, né? O home office é uma figura de trabalho que já existe há algum tempo dentro do mundo corporativo, né? Muitas empresas já empregavam até o home office pontualmente, com algumas posições em específico. Mas com a pandemia, né? Vamos pensar que a estrutura corporativa inteira teve que se adaptar a essa nova realidade de se trabalhar de casa, né? Então, muitas ferramentas, muitos formatos de reunião, muitos formatos de gestão de projetos, etc., acabaram tendo que ser adaptados, né, por esse novo modelo, né, de todo mundo estar em casa e não ter uma central única onde as pessoas se encontram, né? Então, eu acho que tem uma importância assim lá atrás do home office, mas o Anywhere Office é exatamente esse o ponto, né? Basicamente você ter uma estrutura que suporta com que a empresa seja funcional, ela funcione de forma efetiva, independente de uma localização geográfica, né? Então, a gente cada vez mais tem visto isso. Inclusive, até estava comentando aqui com o pessoal, que existe já uma grande força de regionalização também. Então, cada vez mais a gente vê grupos falando de grandes regiões, como Américas, ou América Latina, ou uma parte da Europa, ou África, ou Oceania, e etc., como já um desenrolar, né, desse pós-pandemia, onde as empresas querem captar um pouco da eficiência, né, que esse novo modelo ele trouxe. E, obviamente, colher um pouco dessa capacidade de trazer os talentos, não importa aonde eles estejam, e sim o quanto eles podem aportar na empresa naquele momento. Então, acho que é uma tendência super forte do mercado aí. Jorge, você também sente isso, que é uma tendência que possivelmente veio para ficar? Tá, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que já vinha acontecendo. A pandemia consolidou, eu diria, né? Eu acho que o próprio JBJ é um exemplo claro disso, né? Hoje nós estamos na Europa, nós estamos nos Estados Unidos, continentes diferentes. A gente auxilia, né, clientes em diferentes continentes remotamente, sem problema algum. Participamos do Conselho de Empresas no Brasil, né? Então, ou seja, nós estamos nos 3 continentes remotamente, sem problema algum, e as coisas funcionam, né? Muita gente pensava que será que vai ser a mesma eficiência? As relações vão ser mantidas, né, pessoais, profissionais, como é que isso pode impactar na produtividade, na eficiência dos resultados das empresas, né? A minha experiência tem provado que funciona muito bem e veio para ficar. Bom, eu vou passar para a Mariana, porque a Mariana, eu posso dizer que você faz isso e faz muito bem, né, Mariana? Você criou um perfil justamente nas redes sociais para trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu queria que você contasse um pouco disso que você criou, dessa experiência, como é que a gente faz para conhecer? Pois é, Gustavo, o que aconteceu? Eu já me mudei, como eu falei no começo, para 5 países diferentes. E todas as vezes que eu me mudava, eu ia atrás de emprego, ia procurar emprego. Eu sempre trabalhei, eu gosto de trabalhar. E eu ia, quando você chega num país novo que você não tem relacionamento com ninguém, você tem que bater na porta com a cara e com a coragem, né? E obviamente com a sua experiência e para conseguir um emprego. E chegou um determinado momento que eu falei, bom, eu não quero mais ir atrás de emprego, eu quero levar o meu emprego comigo. E foi aí que eu criei o Globally Homemade, que é uma plataforma que eu pego justamente essas experiências culturais que eu tenho, trago para dentro das casas das pessoas, e a gente cria memórias, a gente fala sobre design, a gente fala sobre entretenimento, e com essa bagagem que eu tenho multicultural. Então, eu trago esse temperinho, esse melting pot que eles falam aqui para dentro do meu perfil. E hoje eu faço parcerias com empresas, parcerias publicitárias, de produto, e isso me permite trabalhar de qualquer lugar também, o que é uma maravilha.
E você se adaptou bem a esse modelo? Porque tem muita gente que não se adapta, né? Ah, não, eu gosto de estar no escritório, ter ali meu espaço. Você consegue se adaptar bem a isso? Eu, na verdade, criei. Esse aqui é o meu escritório, eu entro nele, eu fecho a porta e eu falo que enquanto eu estou aqui no meu escritório, é que nem se eu estivesse fora. Se for urgente, me liga, e daí, se eu não puder atender, eu me deixa recado que assim que eu acabar, eu retorno. Então, eu criei o meu ambiente para que a gente possa realmente se dedicar ao dia de trabalho. Senão fica muito difícil, você acaba sendo interrompido pela porta, pelo telefone. Então, se você não criar esse ambiente e poder criar esse ambiente de trabalho para poder se concentrar e produzir, ser produtivo, eu acho que fica difícil. Eu consegui fazer isso criando esse meu ambiente aqui dentro de casa. Claro. Stefano, a gente falou há pouco, você e o Jorge, falando que há espaço para executivos brasileiros que queiram justamente deixar o país, mas qual que é o perfil? Onde que estão essas vagas? Aonde que brasileiros podem se sair bem? Existe hoje nichos específicos que, olha, ali é uma possibilidade ou está aberto em todas as áreas? Como você avalia isso? Eu acho que a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu deixaria como grandes pontos a área de tecnologia, né? Então, assim, não é segredo para ninguém que é uma das áreas que mais cresce aí na economia global, né? A gente tem uma carência muito grande de mão de obra qualificada e o Brasil forma muito bem executivos de tecnologia. Então, o mundo tem vindo até o Brasil para roubar um pouco dos nossos talentos aqui, justamente porque a gente tem um bom pool de talentos, né? E o mundo todo sente necessidade desse tipo de mão de obra. Eu acho que esse talvez seja o maior de todos. Outros itens que eu acho que são relevantes o universo de serviços financeiros, né? Então, todo o universo ao redor de bancos, fundos, etc. O Brasil não é um mercado simples de se lidar, né? A gente tem todas as nossas complexidades aqui. Então, a gente forma bons executivos com um nível de resiliência super alto, como o Jorge comentou, com um nível técnico muito bom. Então, o mercado de serviços financeiros também. E terceiro, eu te diria que toda a nossa estrutura de finanças, né, mais corporativas aí. Então, a gente tem uma complexidade tributária enorme, uma complexidade de tesouraria enorme, uma complexidade contábil enorme. Então, esses universos formam aquela velha história, né? Que os mares bravos geram bons marinheiros aí. Então, eu acho que o Brasil surfa bastante desse ponto também. Jorge, se você quiser completar, mas eu também queria adicionar, o perfil do brasileiro que hoje está buscando o exterior, ele é variado ou ele é um perfil de alguém que só quer ir e quer largar a vida no Brasil e criar uma nova vida fora do país? Ou também há profissionais que querem passar uma temporada, 6 meses, 1 ano, 2 anos, viver uma experiência fora do país para retomar, quem sabe, com uma bagagem maior no futuro para o Brasil? Existem os dois perfis, tá, Gustavo? Mas predominantemente se vê um aumento no grau de escolaridade dos brasileiros que têm buscado sair do Brasil, normalmente de forma definitiva, apesar de sim encontrar muitas pessoas que vão para, por exemplo, os Estados Unidos com visto de estudante, normalmente numa tentativa de ver a adaptação da família, ver a adaptação ali da dinâmica como um todo, para depois tomar uma decisão de ir para uma situação mais definitiva, né? Mas o que chama atenção nessa questão da diferença dos perfis são famílias, cada vez mais famílias e menos pessoas recém-formadas que vão tentar começar a vida num outro país, né? O que a gente vê são famílias já estruturadas, com filhos pequenos. Fizemos uma pesquisa no começo de 2020, justamente perguntando, né, quais são os principais motivadores dessas famílias estarem saindo do Brasil. E aí, surpreendentemente, né, a gente estava esperando alguma coisa relacionada à economia, à política, e o item número 1 foi violência, né? Ou seja, 56% das pessoas falaram que o motivo principal da mudança delas de país era violência, e mais ou menos com 48% veio depois economia e política, né? Mas o que ficou à frente foi violência. Então, é isso que a gente sente um pouquinho no perfil, principalmente para quem está nos Estados Unidos. Portugal é um perfil um pouquinho diferente. Portugal, a gente vê pessoas que já estão mais aposentadas ou que já têm um patrimônio muito grande no Brasil
porque o custo de vida de Portugal é mais baixo, né? Mas as possibilidades de ganho também são menores, né? O salário médio de Portugal é muito abaixo do salário médio dos Estados Unidos. Então, você vê que cada lugar tem um perfil um pouquinho diferente, né? De acordo com a característica do país. Claro. Eu ainda tenho mais 5 minutinhos, eu queria fazer uma última passagem com vocês três, começando com a Mariana. Mariana, você pretende um dia voltar para o Brasil? Não pretende voltar? E qual o conselho que você daria justamente para quem está assistindo a gente e está prestes a iniciar esse sonho de morar fora, de ir com a família, de desbravar o mundo? Eu acho que o Brasil é sempre um destino para a gente. Eu tenho a minha família toda aí, né? Os meus pais, irmão. Então, assim, o Brasil sempre é uma possibilidade, sempre é um destino que a gente cogita. Então, nada para mim hoje é definitivo. Eu vou vivendo conforme as oportunidades vão aparecendo, mas o Brasil, sim, é o meu país, é o lugar que eu amo, é onde eu me identifico e quem sabe um dia eu volto, sim. A gente sempre tem vontade de voltar. O conselho que eu dou, eu acho que a gente tem que vir com a expectativa de que todos os lugares são bons e todos os lugares têm problemas e que a gente, o ser humano, é adaptável, nós nos adaptamos, né? Então, a gente tem que entender as nuances e ver como a gente consegue navegar da forma mais tranquila possível. Então, aqui, o Jorge falou de violência. Eu acho essa parte maravilhosa aqui. Eu levo meu filho de bicicleta para a escola, né? Então, eu acho isso é um privilégio. Agora, em compensação, a gente aqui está longe da família. Então, eu fiquei um tempo sem ir para o Brasil, sem ver minha família, né? Meu sobrinho nasceu, não conheci. Então, a gente tem esses dois lados da balança que a gente tem que pesar. Mas viva o momento. Se você está vindo para cá, você quer explorar, pensa nas coisas boas que você está vivendo aqui. A gente tem a memória, eu sempre brinco, eu tenho 2 filhos, eu sempre brinco que se a gente lembrasse tudo que a gente passou com o primeiro, a gente não teria o segundo, porque a gente sempre tende a lembrar as coisas boas dos lugares que ficaram, a gente apaga os problemas. Então, todos os lugares têm problemas, então viva as coisas boas do país que você está mudando, porque no final são experiências, é o que a gente leva com a gente para casa. Claro. Mariana, obrigado pela participação aqui conosco, por dividir a sua história com a gente. Eu que agradeço, Gustavo, muito obrigada. Stefano, quero também me despedir com você, mas também, obviamente, quero o conselho para justamente quem está pensando, quem está assistindo o programa e está pensando, poxa, eu acho que eu posso ter esse perfil que o Stefano falou. O que esse profissional, essa profissional tem que fazer a partir do momento que ela vislumbra sair do país? Acho que a dica número 1, que parece até óbvia, mas a gente percebe que talvez não seja tão óbvia assim no mercado de trabalho, mas é garantir o entendimento cultural da onde você gostaria de ir e uma língua muito bem falada para justamente você conseguir se comunicar com o pessoal de lá, né? Então, eu acho que esses são os pontos mais práticos, né, de se trabalhar. Mas eu acho que também tem um horizonte importante de enxergar dentro das suas competências técnicas, dentro do que você conhece, o que é transponível para a realidade de lá, o que você consegue utilizar, o que é uma fortaleza tua que você consegue levar para lá, né? Então, a partir do momento que você identifica isso, eu acho que fica fácil você vender o teu projeto, né? O que você pode aportar, né, para uma empresa interessada por você. Então, acho que tem uma reflexão importante interna e se preparar para conseguir se comunicar da forma como quer, para levar um pouco desse projeto também para lá. Stefano, obrigado pela participação aqui no Estúdio News. Super prazer. Para fechar, Jorge, também quero ouvir a sua dica para quem está aí com essa ideia na cabeça, pensando, olhando para a esposa, olhando para o esposo e falando, vamos? Eu acho que são 3 palavras, Gustavo. Planejamento, planejamento e planejamento, né? Eu acho que é uma mudança muito forte, né, que afeta a família inteira e você não pode fazer isso de maneira intempestiva, né? Tomando como exemplo os Estados Unidos, eu vejo muita gente achando que primeiro eu vou como turista ou como estudante, depois eu vejo como é que eu faço para ficar.
E esse é o começo, normalmente, de uma transição fracassada, né? Ou seja, uma pessoa que vai ter problemas depois para se adaptar à situação do país, né? Principalmente os Estados Unidos, que tem uma característica imigratória com regras muito rígidas, super pré-estabelecidas. Não existe aquele jeitinho, né? Não é o que o brasileiro às vezes acha que eu vou dar um jeitinho, vai dar certo. Acho que isso não pode existir no pensamento de quem está pensando em fazer um movimento de expatriação, né? Acho que tem que ter muito planejamento. Se tiver a possibilidade, ir para o país algumas vezes, passar pequenas temporadas com o mundo, pesquisar escola, hospital, vizinhança, ou seja, tem que olhar o todo, porque é uma mudança que afeta a família como um todo, né? Então, acho que é importante fazer isso de uma maneira bem cuidadosa. Como a Mariana disse, né? Eu acho que aproveitar as coisas boas que cada lugar tem, né? Eu acho que todo lugar tem coisas boas, tem coisas ruins. O Brasil tem coisas que são muito melhores que na Europa, nos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos e a Europa tem coisas que são muito melhores que o Brasil. Então, se ater às coisas boas, né? Eu acho que é uma dica muito importante. Jorge, também agradeço demais a sua participação aqui, compartilhando todo o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Jorge Botrel, sócio da JBJ Partners, Stefano Dedini, diretor da Michael Page, e Mariana Reicher, publicitária que trabalha nos Estados Unidos. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!